Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao terceiro webinar da APCC. Procedimentos dos Contact Centers nesta fase de contingência que impactam nas relações entre empresas e clientes. A indústria dos Contact Centers em Portugal pode orgulhar-se do seu desempenho durante a crise mundial que atingiu pessoas, nações e economia. Garantir a segurança e a saúde dos seus colaboradores, elementos determinantes para o desempenho das suas operações e ao mesmo tempo garantir a permanência dos níveis de excelência alcançados, fazendo face ao inevitável acréscimo da atividade decorrente do confinamento da população, foram os objetivos que se impunha a atingir. O setor conseguiu colocar em teletrabalho mais de 90 mil colaboradores, mantendo nas instalações apenas cerca de 10% dos seus recursos humanos, cumprindo estes todas as condições de distanciamento social, proteção e rigorosa higienização. Contact centers próprios ou geridos em outsourcing, empresas de tecnologia, de formação e de consultoria e fornecedores de equipamento tiveram à altura das necessidades. O nosso setor ultrapassou esta fase de emergência com distinção. E é com manifesto orgulho que a APCC verifica que os seus associados estiveram na primeira linha desta proeza, liderando pelo exemplo todo o setor. Estas profundas transformações, operadas em prazos muito curtos, trouxeram significativas alterações, perturbações até no modo de funcionamento das operações, ao nível de recrutamento e seleção, da formação de agentes e de equipas, do controle de gestão, de KPIs ou da segurança da informação, entre outros. Para o sucesso conseguido, muito contribuíram as inovações introduzidas nas operações e o recurso a ferramentas de automação. A APCC realiza este seu terceiro webinar para conhecer essas inovações e ferramentas e para avaliar da sua permanência nas operações depois da fase de emergência. Vamos descobrir quais os impactos que os recursos ao teletrabalho terá tido sobre a imagem das empresas e das marcas junto dos seus clientes e perceber como os seus clientes têm vindo a avaliar o serviço que lhes é prestado. Os oradores convidados vão desvendar o que foi feito nas suas empresas para preservar essa relação fundamental empresa-cliente, contrariando eventuais prejuízos sofridos por esta relação e a sua visão sobre as consequências na imagem das suas marcas já sentidas ou ocorrer no próximo futuro. Passo então a palavra ao Rui Marques, CEO da GoContact. Bom dia, Ana. Bom dia aos restantes postrantes, à Carla Marques, António Bico, José Paulo Delgado e Pedro Miranda. Agradecer, Ana, o convite que nos fizeste. É um prazer estar aqui contigo. Eu acho que existe o mundo antes Covid e pós-Covid, em muitos dos aspectos. Eu estou aqui em casa, aqui com as minhas filhas na telescola, espero que elas não atrapalhem muito a nossa sessão, mas estamos todos num mundo um bocadinho diferente, um bocadinho inesperado, com muitos desafios. O ser humano normalmente consegue se ultrapassar em situações excepcionais. Eu acho que está a ser mais uma prova de que nós unidos conseguimos ultrapassar as dificuldades que nós encontramos no dia-a-dia. Eu acho que nesta área dos contact centers é uma prova provada que conseguimos em pouco espaço de tempo dar uma volta a uma realidade que para nós era uma realidade que era impensável e acho que estamos a conseguir dar a volta. Obrigado, então. Obrigada, Rui. Vou então apresentar-vos os nossos oradores convidados para este webinar. Temos então António Bico, CEO da Zurique Portugal, Carla Marques, Country Manager da Intelsia, José Paulo Delgado, Country Manager da Conecta, Pedro Miranda, Diretor-Geral da Cibos Processos. Para me apoiar na moderação deste webinar, tenho comigo Jorge Pires. Gostaria de chamar a atenção para os inquéritos que irão ser colocados ao longo deste webinar, agradecendo desde já a importante participação das vossas respostas. Vamos então à primeira questão. A atividade do setor dos contact centers sofreu algumas mutações neste período em que tem que fazer face às ameaças do Covid-19. Mais do que uma só aparentemente simples deslocalização de agentes, foi imperativo alterar os processos existentes e implementar novos. Quais as maiores inovações introduzidas nas operações? Quais têm potencial para permanecer no futuro? E que impactos foram percebidos por agentes e clientes? Carla, como foi a sua experiência na Intelsia? Antes de mais, bom dia a todos. Quero agradecer particularmente à PCC pelo convite interessado
Quero também cumprimentar o resto dos oradores que estão presentes no webinar e todos os participantes que estão no webinar. De facto, notoriamente, a situação do Covid vai alterar a atividade e o setor dos contact centers, bem como todos os stakeholders intervenientes, que vão desde os colaboradores à parte dos clientes e os prestadores de serviços. Na Intelsia, a nossa preocupação foi, de facto, e olhando um bocadinho para as inovações tecnológicas, foi em que medida nós podemos ajudar os nossos colaboradores a executarem a sua função, na medida em que era uma realidade totalmente diferente daquilo que estariam habituados e que foi uma realidade forçada e imediata e que não houve nenhum plano estratégico para o implementar e, de facto, foi uma decisão muito rápida, uma implementação muito rápida. Houve duas grandes inovações que nós fizemos, o que nós chamamos, uma ferramenta que chamamos Elpine. Elpine é uma hotline direcionada para os assistentes, muito customizada, com um nível de serviço muito rápido para que eles sintam apoio no que diz respeito à parametrização dos sistemas e à parametrização dos equipamentos e para que a sua função seja executada eficazmente e que não existam de facto tempos mortos no seu trabalho. E depois outra ferramenta que nós chamamos Tolkien. Tolkien é uma ferramenta de suporte à equipa de gestão e à equipa dos colaboradores. Na verdade é uma ferramenta de comunicação de chat, mas também uma ferramenta que permite os team leaders acompanharem todos os seus agentes na execução da função. Achámos que estas duas ferramentas foram fundamentais para um processo de implementação rápido, de adaptação rápida de todos e que na verdade suportava a sua execução na função. Esta ferramenta de Tolkien é uma ferramenta de chat e de controle de produtividade e de comunicação entre todos, é um chat privado, portanto não se usa o WhatsApp, questões de confidencialidade e RGPD e portanto controlado por toda a população que existe na área de contact center. Mas esta realidade do teletrabalho é importante dizer que já existia, não é? Portanto, havia também já as ferramentas digitais, por exemplo, falando aqui do recrutamento, nós já executávamos todo o recrutamento local e internacional de uma forma digital, haveria eventualmente 2 ou 3 entrevistas que privilegiaríamos, nomeadamente funções mais de management, de vir ao escritório para fazer a entrevista. Neste momento direcionamos todo o nosso recrutamento para um recrutamento digital com as metodologias próprias e testes psicotécnicos próprios. Do ponto de vista da formação, houve aqui também um trabalho fundamental porque a adaptação dos conteúdos programáticos para uma vertente mais remota tem que ser diferente. Uma coisa é estarmos em sala e estarmos presente com um grupo de trabalho, outra coisa é de facto estarmos aqui numa ferramenta de controle de formação e que na verdade os conteúdos programáticos têm que ser customizados e muito mais interativos no que diz respeito à formação remota. Outro dos processos que nós nos adaptamos foi na área do coaching e da avaliação. Se eventualmente em alguns clientes, até por exigência dos clientes, existiria algum paper de avaliação e de coaching, neste momento temos uma metodologia paper free, toda a avaliação e de coaching dos team leaders para com os seus agentes e do Ops Manager, do Operation Manager para a equipa de operação é totalmente digital. Portanto, toda esta ferramenta de avaliação de desempenho também foi desenvolvida de forma a que os team leaders consigam executar eficazmente a sua função. Na verdade, eu diria que todos nós deixámos de ser um site físico e passámos a ser um site virtual. Isto quer dizer que poderemos estar pessoas presentes em todo o lado e na verdade temos um site virtual e para os clientes que tinham a valorização de vir apoiar os clientes no seu setup, os seus colaboradores no seu setup, hoje em dia já o fazem também de uma forma virtual. Há também de destacar aqui uma questão muito importante ao nível das pessoas. Os líderes também, para controlarem este tipo de operações, têm de ter um nível de competências diferentes. É importante a questão dos soft skills ao nível da liderança, mas tendo em conta a natureza do controle e os KPIs a controlar, os líderes hoje em dia têm que ser também mais analíticos. Isto é importante porque o controle à distância faz com que exista outros tipos de KPIs de controle e os líderes têm que ter aqui umas novas competências ao nível da componente analítica. Do ponto de vista geral, as operações que nós temos e que nós destacamos que deveremos permanecer e segundo a experiência que nós tivemos,
as operações de outbound, de retenção, de vendas, têm um resultado muito mais eficaz no site. Isto porque são operações com dinâmicas comerciais, com dinâmicas de sentimento de pertença e que, portanto, fazem aqui com que as equipas tenham aqui uma competitividade de resultados para que possam pertencer a um grupo. E, na verdade, as operações de outbound fazem com que privilegiem na sua presença no site. Eu queria deixar só 2 últimas notas e partilhar convosco uma experiência que tivemos, absolutamente surpresa. Nós tínhamos um projeto a arrancar a 16 de março, tínhamos preparado todo o conteúdo programático de formação de um cliente internacional e que na verdade era um setup de projeto e tínhamos formatado todo o conteúdo programático numa vertente presencial. Com a situação do Covid vimos forçados a fazer o projeto de A a Z digitalmente, ou seja, recrutamento online, formação remota, formação on-job remota e depois a parte da produção também remota. Recrutámos, este projeto já tem 100 pessoas, começou em 15 de março e portanto todo o processo de desenvolvimento e de implementação foi digital. É um desafio, temos learning lessons desta implementação, consideramos que a formação on-job deve ser em ambiente de site, porque senão a learning curve dos assistentes é mais longa e portanto é importante que os nossos colaboradores sintam as tools, a forma de operar as operações do cliente e portanto foi um learning lesson, mas foi um desafio muito grande, com recrutamento com bastante eficácia e também a formação toda remota. Depois de todo este cenário, passado 1 mês e meio, achámos que devíamos analisar o sentimento das nossas equipas. Isto porquê? Porque foi um processo extremamente rápido, achámos que eventualmente poderíamos não ter feito melhor as coisas e que poderíamos ter feito melhor as coisas e na verdade colocámos à disponibilidade das nossas equipas um survey que permitia na verdade perceber o sentimento das equipas no que diz respeito a esta realidade Covid. E qual era o objetivo deste survey? E qual foi de facto? Quais são os desafios deles de trabalho, do teletrabalho? Como é que foi a reação da Intelsia nesta resposta imediata a uma realidade completamente nova e sem experiência em todos os stakeholders e qual é a sua motivação, envolvimento e suporte em toda esta atividade. E aqui para concluir, destacaram-se 2 pontos fundamentais do ponto de vista do survey que nós aplicamos. Ainda assim, as pessoas valorizam o teletrabalho, mas há um sentimento de ausência de equipa. Este sentimento de ausência de equipa fez com que nós intensificássemos as dinâmicas de pertença de grupo e pertença a uma companhia, porque na verdade, apesar dos nossos colaboradores gostarem de fazer o teletrabalho, têm um sentimento de ausência de equipa, de convívio social entre equipas e portanto é fundamental criar dinâmicas em ambiente de teletrabalho porque existe um ambiente e um convívio social e um sentimento de pertença. E depois, outro fator fundamental, onde nós também intensificamos a nossa atividade, e este foi o ponto mais alto valorizado pelas nossas equipas, que foi o suporte e o acompanhamento a esta nova realidade. É uma realidade nova para todos, houve uma capacidade de adaptação de todos para esta nova realidade e as equipas valorizam muito a capacidade, o envolvimento e o suporte dos team leaders nesta vertente. Portanto, é importante realçar que o teletrabalho, apesar de ser valorizado às pessoas, há ações de quem gera as operações que devem ser tomadas, nomeadamente ao nível de sentimento de pertença de uma companhia, de uma equipa, do convívio social e depois a forma como nós acompanhamos as equipas em terreno. É na verdade estes 2 pontos que são fundamentais para o teletrabalho para que ele tenha sucesso, porque na nossa opinião ele veio para ficar. Está bem? Obrigada, Carla. Queríamos então agora saber qual é a perspectiva daquilo que aconteceu na Connectors. José Paulo, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de introduzir este tema com um pequeno vídeo que tem alguma animação, mas que traduz, digamos, uma nova realidade no dia-a-dia das operações. E depois, a seguir ao vídeo, ele é rápido, demora 2 minutos, que eu agradecia que pusessem. Como cada dia de manhã, o despertador da Maria toca às 6h30.
Não gosta de chegar atrasada. Apenas toma um café e sai de casa. Acabou de perder o autocarro. Vai ter de esperar ao seguinte. O trânsito não ajuda e ainda lhe falta 1 hora para chegar ao trabalho. Maria sabe que vai chegar atrasada. Odeia chegar atrasada. Apressada, senta-se, liga-se e o seu telemóvel começa a tocar. É o primeiro cliente do dia. Conecta Cloud. Melhorar a experiência da Maria para melhorar a experiência dos teus clientes. Agora o seu despertador toca mais tarde. Desfruta com calma do seu pequeno almoço. Agora sim, sem sair de casa, entra na sede virtual e começa o seu dia de trabalho. Opera com as aplicações corporativas que já conhece, entrando só aos dados que precisa para as suas gestões, usando ferramentas que facilitam a relação com o cliente de forma eficaz e próxima, e com o apoio de uma equipa de suporte, seguimento e gestão para conseguir os seus objetivos. Desde Conecta, temos reimaginado um contact center na nuvem a pensar na Maria, orientado às necessidades dos teus clientes e comprometido com os teus objetivos de negócio. Temos adaptado as últimas tecnologias para fazê-lo mais seguro, mais fiável e mais sustentável. Conecta Cloud. A potência te conecta agora desde casa. Bem, não sei se isto conseguiu ser visualizado em condições. Eu aqui, do meu lado, não vi o vídeo em condições. Deduzo que nem todos tenham visto. Contudo, a mensagem, penso que foi clara em relação a esta nova realidade que é a vida de um agente de call center. Eu diria o seguinte em relação, e dividiria a minha resposta em 3 partes. Primeiro, do ponto de vista das inovações, eu creio que a capacidade de resposta que todo o setor teve foi, de facto, brilhante. Com muita rapidez se conseguiu transferir as operações do presencial para operações em teletrabalho. Curiosamente, no caso da Conecta, nós tínhamos antecipado um pouco o estado de emergência e em 15 dias conseguimos pôr 90% de todas as operações em teletrabalho e os 10% restantes em multi-site. Isto, obviamente, obrigou a algumas inovações. Este projeto da Conect Cloud, que já existia no grupo, acelerou de tal forma que, digamos, a nível global, ele foi lançado ainda ontem para todo o mercado. Eu diria que, do ponto de vista das inovações, o que está por trás do teletrabalho, e que de facto mudou, são as ferramentas de apoio à gestão à distância, porque elas são inevitáveis quando se transfere para teletrabalho, a formação em e-learning, o recrutamento, enfim, que já foram citados também pela Carla Marques, e eu citaria por último também o self-servicing, digamos, também faz parte deste webinar, falarmos um pouco mais adiante das ferramentas de automação. Eu diria que isto, de uma forma muito rápida, serão as inovações que foram implementadas por Conecta e pelo mercado em geral. Contudo, preocupa-nos já a fase seguinte, que é o futuro. O teletrabalho chegou para ficar. Isto eu citaria um pouco o Lavoisier nesta vida, nada se cria nem nada se perde, tudo se transforma. De facto, estas ferramentas já existiam, eram tendências que existiam e acelerou o processo, falando de uma área completamente diferente, na área do ensino. As ferramentas de alerting existiam, mas havia alguma aversão, digamos, em fazer formação em alerting, e hoje em dia é uma inevitabilidade. E também, digamos, é essa componente do nosso setor. Eu diria que, para o futuro, tudo isto tem que ser aperfeiçoado, porque há aqui muitas lacunas que nós, com a rapidez com que mudamos, teremos que resolver. Em primeiro lugar, do ponto de vista da regulação laboral, portanto, a regulação, embora a condição de teletrabalho existe no Código de Trabalho, ela não está devidamente regulada. Depois existe toda a parte de proteção de dados e digamos, a tecnologia que tem que ser toda melhorada a este nível. Mas, enfim,
A evolução é rápida, nós adaptamos rapidamente e penso que as coisas estão no bom caminho. Ao nível dos impactos, eu diria que temos aqui impactos distintos nos clientes e nos agentes. Enfim, num primeiro momento, dada a urgência da pandemia, foi muito bem recebida, porque a grande necessidade dos nossos clientes era a continuidade do negócio. Viemos a verificar algo que, enfim, não estava bem identificado, mas de facto todos os indicadores assim o indicam. Há um ganho de produtividade. Há uma componente que é óbvia, de facto, quando a pessoa não tem a deslocação, e isso é visível no vídeo que apresentaste para ilustrar um pouco este tema, a pessoa tem mais dificuldade em atrasar-se e, portanto, o absentismo, que é um indicador tradicional dos call centers, ele melhora substancialmente, assim como a rotatividade, não é? Contudo, a nível dos agentes, conseguiu-se que o mais importante foi a manutenção dos postos de trabalho, não é? Que é de facto aquilo que nos preocupava em relação às pessoas, porque no nosso setor, ao contrário de outros setores de atividade, eu diria praticamente a 100% assegurar os postos de trabalho, e eles eram a condição essencial. E em segurança e conciliando também com a vida familiar. Eu penso que foi muito importante. Por outro lado, também ao nível dos agentes, de facto, o indicador do absentismo revelou-se muito interessante, porque ele diminuiu substancialmente. Eu diria, enfim, de uma forma breve e também para dar oportunidade aos outros palestrantes, diria que esta é a minha opinião e da Connect em particular sobre este tema e esta pergunta. Obrigada, José Paulo. Já agora confirmo que o filme passou em perfeitas condições, todos estivemos a ver e perfeitamente. Passava então a palavra ao Pedro Miranda. Gostávamos de saber como é que isto aconteceu na CIVES Processos. Pedro, se faz favor. Olá, bom dia a todos. Aqui um enquadramento geral, no sentido de que eu não consigo deixar de fugir, porque são temas transversais às três questões de ronda que vamos responder. Primeiro, que é o paradigma da presença, que esta pandemia veio trazer esta oportunidade. As crises trazem oportunidades, além do contexto negativo que encerra na própria crise, traz novas oportunidades, e aqui em Portugal há um paradigma ainda muito instalado, que esta crise vem evoluir mais rapidamente, e isso é muito positivo, que a presença é igual a produção, igual a produtividade, e vimos por exemplo, no vídeo da Conecta, que as pessoas gastam imenso tempo, já chegam cansadas ao trabalho, e portanto há aqui um ganho de qualidade de vida, de tempo das pessoas que é inestimável, e isso eu acho que veio para ficar. Eu acho que veio trazer essas pessoas mais céticas, um pouco mais conservadoras no método de gestão, que é possível o teletrabalho, e eu acho que veio para ficar. Mas claro, o teletrabalho também não é um valor absoluto e portanto também não funciona a 100%. Eu acho que é bom que todos tenhamos consciência que tudo funcionou bem. Eu acho que é exemplar colocar 90% das operações em teletrabalho, mas decorre também de haver um histórico, eu chamo aqui um pouco mais do ponto de vista físico, há uma inércia, as pessoas já se conheciam, já há procedimentos, digamos que há uma base instalada que ajudou a que tudo corresse bem, e isso é de sublinhar. Mas há um limite, nem todas as pessoas podem operar de casa, têm condições de fazer o seu teletrabalho, e portanto há uma base também, a juntar-se a isso, uma base social que também foi destacada, que é importante fazer essa mistura entre o teletrabalho e o presencial. Se eu começasse uma empresa do zero, ou uma operação do zero, nunca será a mesma coisa. Portanto, esse blend é absolutamente essencial. Das práticas que foram implementadas, deixem-me dizer que gostei muito das intervenções anteriores e, portanto, apenas tocar num ponto ou outro que eu acho que é complementar ou sublinhar aquilo que já foi dito. O acompanhamento das operações por parte dos supervisores, obviamente, mudou e, portanto, recorre-se muito mais ao chat, à videoconferência para fazer o coaching continuado. Isso é fundamental, manter a ligação do supervisor com a sua equipa. Portanto, é óbvio que isto aconteceu de uma forma repentina, mais uma vez, nem toda a tecnologia está desenvolvida e potenciada para o teletrabalho,
mas existe no mercado imensa oferta para que isso seja possível. E é importante manter essa ligação do supervisor, do team leader com a sua equipa. Mesmo as dinâmicas, os incentivos, os prémios baseados em cumprimento de objetivos, obviamente isso continua a ser importante para estimular e motivar as pessoas à distância. A entrega de prémios, que é sempre um momento importante, de brindes, depois agora teve que ser por correio, é menos impactante, foi como a Carla colocou, essas dinâmicas mais comerciais, mais vivas, presencialmente têm sempre outro impacto, mas também vamos aprender e vamos torná-las mais tecnologicamente robustas, mas é um facto, tiveram que ir por correio, portanto tem sempre um bocadinho menos impacto. As formações iniciais e continuadas, mas especialmente as formações iniciais, eu acho que todo este movimento de teletrabalho, de digitalização nos contact centers, back-office, é uma oportunidade de trazer, como eu digo em várias ocasiões, trazer mais vida a essas formações que são ainda muito conservadoras, baseadas na presença e numa escola clássica do orador expor e as pessoas de uma forma pouco interativa, pouco vivida, absorvem menos bem esses conteúdos e, portanto, é possível perfeitamente fazer uma boa formação em menos tempo e muito mais multimédia. Portanto, eu acho que, mais uma vez, esta crise vai trazer oportunidades nessa área. Depois, do lado dos clientes, o que eu destaco é que também esta realidade vem trazer também ao de cima um segmento de clientes que sempre enfatizou, eu acho que em demasia, a presença física nas operações, e está muito presente. Por um lado, conseguem estabelecer uma pressão para que os resultados sejam melhores, atingidos, e por outro lado, conseguem captar melhor aquilo que se vive nas operações, o feedback direto dos operadores, dos supervisores. Eu penso que tudo isso é possível também à distância. Obviamente, as visitas presenciais e a presença física dos clientes nas operações é importante, mas também vai trazer uma justa medida dessa presença e, portanto, é possível os nossos clientes conversarem com os supervisores, com as pessoas de suporte à gestão, e isso não se quebrou, apesar da distância física a que esta pandemia obriga. E, portanto, eu acho que há coisas que esta crise, que é obviamente negativa por si, mas que traz efeitos positivos a longo prazo, e é isso que eu queria destacar. Obrigada, Pedro. Falta-nos ainda ouvir o António Bico, da Zurique. Diga-nos, António, na Zurique, como é que aconteceu durante este processo? Obrigado, Ana. Antes de tudo, agradecer o convite da APCC para estar aqui mais uma vez este ano, com muito gosto que o faço. Cumprimentar também os meus colegas oradores de hoje e também uma saudação para todos os participantes. Muito bem, a Zurique, Portugal, já tinha introduzido o teletrabalho há bastante tempo, portanto, era, digamos, uma tendência que nós estávamos a seguir, e o Zurique Help Point também já adotava este modelo que estava numa tendência crescente. Aquilo a que se chamava antes da pandemia o Flexwork, eu creio que este nome agora também vai mudar um pouco e vamos encontrar, enfim, nem o teletrabalho, nem o Flexwork, vamos encontrar provavelmente um modelo diferente, porque eu também acredito, como os meus colegas anteriormente disseram, que muitas destas mudanças vieram para ficar. E nós, desde o dia 13 de março, que temos 100% da equipa do Zurique Help Point a trabalhar a partir de casa e também a maioria das nossas 500 pessoas a trabalhar também a partir de casa. Ora bem, sendo que esta forma de trabalho na procura, de facto, de trazer mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional já era uma realidade, o grande fenómeno aqui é ter 500 pessoas ao mesmo tempo a trabalhar a partir de casa. Isto foi, digamos, o passo que nós demos e que muitas outras empresas também deram. E creio que este é um dos momentos que nós retemos e sobre o qual refletimos muito, porque acreditamos que este é um dos momentos que vai fazer com que a vida daqui para a frente seja completamente diferente. Há pouco eu vi o vídeo que foi passado e há um estudo que eu creio que é feito em 2017
na área metropolitana de Lisboa e também na área metropolitana do Porto, em que as pessoas, para chegarem aos seus postos de trabalho e para regressarem a casa, gastam por dia entre 2 a 3 horas. E, de facto, é um uso do tempo desgastante e, se quisermos até exagerar um pouco, de certa forma, inútil. Ou seja, o trabalhar a partir de casa veio trazer aqui, de facto, uma série de situações de maior conforto para as pessoas e tem vantagens para todas as partes. Nós já, enfim, conseguimos ver isso. Também já foi aqui referido que a questão da produtividade durante este período, e aliás no período anterior também, já no Flexwork, se via que a produtividade até aumenta em algumas circunstâncias e, portanto, eu creio que isto tudo são elementos que nos fazem refletir daqui para o futuro. Mas quais são os desafios que vieram a seguir? Depois de ter a nossa primeira prioridade cumprida, que era proteger as pessoas, colocar todas as pessoas no sítio mais seguro que nós tínhamos, ou que ainda temos, que é a nossa casa, o desafio seguinte é uma coisa nova também, e é mais um momento que nos traz reflexões para o futuro, que é a liderança das equipas à distância. Ora bem, isto não estava, enfim, nos nossos modelos organizacionais tradicionais. E, portanto, este é um novo desafio que nós temos, manter, digamos, uma coordenação ativa, uma interação com a equipa, enfim, em concreto, no Zurich Help Point, coordenar bem as questões dos horários, das pausas, das refeições, e sem comprometer o serviço ao cliente, isto é um desafio novo, ao qual também nós demos resposta. Agora, este é mais um momento de viragem, eu vou ao longo desta resposta à primeira pergunta, marcando aqui alguns pontos de viragem. Este é um ponto de viragem também que nós temos que reaprender uma série de coisas e otimizar muito esta nossa relação de liderança à distância. Portanto, é uma coisa nova, completamente nova, enfim, nos modelos de gestão e vão também ficar para o futuro e por isso mesmo temos que trabalhar mais sobre ele. Ora bem, exatamente como nas outras equipas da Zurich, no caso do Zurich Help Point também, quer a direção, quer os supervisores, continuam a acompanhar muito de perto os colaboradores, utilizando o quê? A tecnologia. E a tecnologia de que dispomos para manter esta interação diária com toda a equipa tem que ser de forma a que permita ganhar a confiança de que nós conseguimos, por um lado, coordenar bem todos estes tempos que um contact center requer e fazer interagir a equipa no sentido do propósito que nós temos, mantendo também a motivação da equipa, mantendo o seu espírito de equipa, mantendo também a qualidade do serviço ao cliente. Nós sabemos já que com a entrada do teletrabalho a 100%, foi o que nos aconteceu, e falemos mais uma vez só do Zurich Help Point, as nossas lideranças rapidamente se reinventaram. E são exemplos que nós já retiramos para também fazer integrar estes passos que nós demos, importantes na relação com toda a nossa comunidade de empregados, para podermos também no futuro ir melhorando e ir reaprendendo este novo modelo de acompanhar os nossos colaboradores, mantendo toda esta dinâmica da cultura da empresa. Também acho que isto é mais um momento de viragem. Eu acho que aquilo que nós chamávamos e estava mais ou menos descrito como um determinado enfim, aspecto filosófico, se quisermos, que era a cultura empresarial. Eu acho também agora com o teletrabalho, isto vem trazer aqui desafios novos. Ou seja, o que é que vai ser a nova cultura das empresas, com o teletrabalho a ter uma presença muito importante nas nossas relações. Portanto, esta interação diária, estar diariamente com os colegas, estar diariamente a fazer as reuniões presenciais, portanto, toda esta dinâmica relacional potencialmente irá alterar-se e isto irá também ter influência naquilo que estava, enfim, consagrado com os modelos de cultura empresarial. E aqui também é mais um momento de viragem ao qual nós estamos a fazer uma reflexão muito grande para podermos também trabalhar melhor e adquirir, de facto, este patamar também de excelência do ponto de vista da nossa equipa. Nós somos uma empresa muito relacional e queremos manter isto. Portanto, temos que trabalhar também do ponto de vista destes aspectos
relacionais. Não obstante estes desafios que nós temos, o facto é que nestes últimos 2 meses nós verificámos que os nossos serviços até tiveram um índice de melhoria em relação àquilo que já existia. É evidente também que as nossas transações diminuíram um pouco, mas os níveis de serviço prestados foram de facto de excelência, mantivemos e até subimos um pouco, tal como foi mostrado também há pouco no vídeo que já passou. O que nós conseguimos ver é que provavelmente há mais disponibilidade das pessoas, há, digamos, um desgaste menor por esta saída, esta pressa de manhã, etc. Tudo isto que foi visto e, portanto, aqui também pode melhorar a prestação dos nossos operadores. Mantivemos também sempre a nossa rede comercial muito ativa, embora a trabalhar a partir de casa com os nossos parceiros de negócio, por forma a garantir que também o feedback que nós recebíamos dos nossos clientes estava, enfim, em conformidade com aquilo que nós pensávamos que estava a acontecer, que era a manutenção dos serviços de excelência no nosso serviço. E assim foi. Mas o teletrabalho não foi possível para todos. Nomeadamente, nós utilizamos prestadores para assistência em viagem, nomeadamente os reboques, os rentacars, os táxis, etc. E estas atividades tiveram que continuar na linha da frente para socorrer, para apoiar, para ajudar os nossos clientes. Porque a nossa atividade, embora tivesse sido muito confinada, muito restrita, houve sempre também a atividade a correr. E, portanto, nós tivemos que também manter esta interação com estes nossos prestadores de serviço para garantir que os serviços aos nossos clientes eram mantidos. Ora bem, o fenómeno também relevante para tudo isto que nos aconteceu, e é mais um ponto de viragem que eu vou apontar, é que a tecnologia provou que é capaz. E agora deixem-me dizer assim, ponto final, parágrafo. Ou seja, daqui para a frente vai ser tudo diferente. Mesmo os mais céticos, hoje não têm alternativa senão aceitar que, de facto, a tecnologia foi capaz de provar. Agora é necessário robustecer uma série de coisas, com certeza que sim, mas este momento é um momento em que a tecnologia ganhou confiança e deu-nos confiança. Isto vai marcar a diferença nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas empresariais e na nossa vida em sociedade. Com certeza que sim. Portanto, este momento é um momento de grande importância para o futuro das organizações e o futuro das sociedades. Aliás, há alguns estudos que eu tenho lido, e provavelmente também têm lido, apontam para uma circunstância que é absolutamente extraordinária, que é o que aconteceu do ponto de vista da evolução tecnológica, da evolução dos modelos organizacionais, das capacidades de readaptação das pessoas nestes 2 meses, corresponde àquilo que era expectável que acontecesse nos próximos 10 anos. Isto é uma coisa extraordinária. Mesmo que nós não queiramos aceitar que são nos próximos 10 anos, mesmo que achemos que é muito, podemos dividir por 2, nos próximos 5. Ainda assim, é muito. Portanto, este fator é um fator que tem, enfim, um peso determinante em tudo o que vai acontecer para o futuro. Vejam, por exemplo, no nosso caso, nós adotámos um conjunto de transformações nos nossos processos, que já os fazíamos, enfim, de uma forma um bocadinho mais apagada, se quisermos, e que mudou muito tudo isto. Por exemplo, a videoperitagem. Nós temos, enfim, os nossos acidentes, toda a gente sabe o que é isto, e deu um toque, etc., ou uma coisa mais grave, e lá vai o perito fazer a sua peritagem, e marca, vai para a oficina, etc. Agora fazemos através das plataformas tecnológicas. E isto veio para ficar, claro que veio. Isto é muito mais cómodo para todos, é muito mais eficaz e muito mais eficiente. A telemedicina, nós também temos 2 ou 3 linhas de negócio que têm, enfim, uma predominância grande do ponto de vista da saúde, nomeadamente os seguros de acidentes de trabalho, e já fazíamos alguma coisa de telemedicina. Agora fazemos muita coisa de telemedicina. Portanto, isto também veio para ficar. Tem muito mais eficiência, muito mais eficácia. A telefisioterapia, na recuperação dos sinistrados que nós temos, estamos a utilizar esta metodologia e muita outra simplificação dos processos para as transações que fazem connosco. Portanto,
há aqui um conjunto de medidas que foram adotadas através também enfim, deste fenómeno de desenvolvimento das plataformas tecnológicas e que agora serão naturalmente robustecidas e vêm para ficar, e isto, mais uma vez, é mais um ponto que vem transformar a nossa vida para o futuro e são, enfim, mais um elemento que vai fazer parte da nossa lista de reflexões para o futuro. Aliás, já estamos a preparar. É importante também, nestes momentos em que colocamos as pessoas, enfim, numa situação de teletrabalho, portanto, em casa, e já de início foi referido, e outros colegas meus, oradores antes, já referiram isto, foi e é necessário criar aqui um maior propósito interno. E este maior propósito interno é uma forte aposta na comunicação interna, o que nós fizemos, mantendo todas as pessoas bem informadas, porque há também algumas ansiedades que é preciso gerir, é preciso transmitir confiança, é preciso que as decisões sejam bem visíveis, é preciso que toda a comunidade compreenda as decisões que estão a ser tomadas e isto gera aqui também, enfim, um movimento de maior compreensão sobre aquilo que a empresa está a fazer. E nós tomámos essa medida. Fizemos uma grande aposta nas ações de recursos humanos, enfim, lançámos várias iniciativas, uma delas que tem um nome que é o Be Connected, tinha 3 objetivos. Um era manter-nos todos ligados, outro objetivo era equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e também continuar a desenvolver competências. É muito importante que as pessoas também sintam que, não obstante esta mudança, que foi uma mudança, enfim, necessária, mas que veio para ficar para o futuro, que as suas competências têm que continuadamente ser desenvolvidas. E nós também fizemos um enfoque aqui muito, muito grande, inclusivamente uma das sessões eram conversas com o CEO, conversas comigo, portanto eu tive a oportunidade também neste momento de ter as conversas com imensos colaboradores e também conversei com os filhos, porque os filhos também aparecem nas conferências, porque as crianças é mais difícil também compreender porque é que estão em casa, não vão à escola, porque é que não podem ver os amigos, etc. E até também, em algumas conferências, lá apareceu o cão e o gato, etc. É normal, é natural. Agora, quando isto regressar ao novo normal, em que as circunstâncias vão ser diferentes, também, digamos, esta situação de pressão familiar também vai diminuir e as coisas vão ser muito diferentes. Fizemos também, à semelhança do que a APCC está a fazer, e bem, webinars, com várias situações que promovem aqui o espírito de equipa também, desde os treinos funcionais, uma boa postura em casa, porque há aqui outros riscos que agora aparecem, que é a ergonomia do teletrabalho, é uma coisa que nós desconhecemos. Este é mais um ponto de reflexão para o futuro. O que é que nós vamos fazer? Mandar só as pessoas para casa ou dizer que vamos trabalhar a partir de casa não é suficiente. Há aqui um conjunto de coisas à volta, nomeadamente como é que as pessoas estão instaladas. Nós, nas empresas, temos o cuidado de, enfim, adquirir equipamentos, instalações, etc., que promovam também o bem-estar das pessoas, do ponto de vista ergonómico, do ambiente, da luz, etc., uma série de coisas. E aqui agora as pessoas a partir de casa, nós não conseguimos garantir que seja exatamente assim. Então é mais enfim, uma situação para refletirmos. O que é que vamos fazer para o futuro? É importante também que, se queremos, e que vai ser assim, que o teletrabalho venha para ficar, é necessário reunir um conjunto de condições também para que os colaboradores se sintam, enfim, confortavelmente, e confortavelmente leia-se, ergonomicamente instalados, para poderem também desempenhar as suas funções convenientemente. Isto para além de muitas outras iniciativas, para ser um pouco mais rápido, que nós desenvolvemos do ponto de vista da nossa estrutura cultural da empresa, sem prejuízo de que uma nova era de cultura da empresa irá chegar, como há pouco referi, é isso que nós pensamos que vai acontecer, mas fizemos também muitas iniciativas, inclusivamente através da nossa Missão Azul, que é o clube de voluntariado que nós temos, com pessoas que têm jeito para fazer magia e fizemos entretenimento aos filhos dos colaboradores, fizemos uma série de coisas para promover exatamente este espírito, esta ligação e estas competências relacionais que nós queremos continuar a manter, porque tudo isto se reflete depois onde? No serviço ao cliente. Portanto, se as pessoas estiverem mais confortáveis, se estiverem mais confiantes, se estiverem,
digamos, a trabalhar de uma forma mais cooperante, também o serviço ao cliente é naturalmente beneficiado também. Para terminar, acreditamos que todas estas inovações vêm, muitas delas, para ficar definitivamente e outras para serem melhoradas, robustecidas e irão, com certeza, ficar também. Temos feedbacks destes 2 meses de confinamento muito positivos, quer em relação aos nossos parceiros de negócio, quer em relação aos nossos clientes e, portanto, acreditamos que todo este movimento a que assistimos até agora é um movimento que vem trazer mudanças para o futuro e muitas delas que são muito positivas. E, para já, por aqui, muito obrigado. Obrigada, António, obrigada a todos. Aproveito agora para fazer aqui, relativamente ao questionário que vos foi colocado, se foram introduzidas inovações processuais nas operações durante este período, que foram colocados aos participantes deste webinar, e 94% das respostas são que sim, vão permanecer no futuro ou talvez permaneçam no futuro. Passo então agora, peço agora ao Jorge Pires para introduzir a segunda pergunta. Obrigado, Ana. Vamos então à nossa segunda questão. A urgência das atuações que a nossa indústria teve de desempenhar, teve como horizonte prioritário a defesa da segurança dos seus colaboradores e, em última análise, a continuidade das operações. Mas não é possível ignorar o papel que a automação desempenha desde há alguns anos neste setor. A questão é, houve algum reforço sensível na utilização de ferramentas de automação nas operações no decurso desta fase? Os clientes aperceberam-se desse reforço? Que impacto se pode aguardar no balanço pessoas versus máquinas no futuro imediato? Eu queria aproveitar, antes de lançar a pergunta ao primeiro orador, para vos felicitar pelas excelentes intervenções. Foram grandes intervenções, quer na qualidade, quer na duração, e o pedido que eu vos faço é que esta se mantenha excelente na qualidade e tentemos encolher um bocadinho a duração, só para permitir aos participantes almoçar e coisas do género. Então, desta vez vamos começar com o José Paulo. José Paulo, como é que foi a experiência na Conecta, no que diz respeito à utilização de ferramentas de automação? Bem, no caso da Conecta, enfim, nós somos um outsourcer e enfim, medimos muito também aquilo que acontece com os nossos clientes com realidades distintas, mas sem dúvida que nós estamos longe de medir todos os impactos. Enfim, já aprendemos alguma coisa e ao longo do que tenho ouvido, enfim, do que tenho testemunhado no meu próprio caso e que tenho ouvido agora com os oradores, de facto nós já temos alguns dados que começamos a medir e a estudar e estamos a tentar, enfim, identificá-los e melhorar, e eu penso que até estamos a reagir com alguma rapidez. O que eu creio é que, enfim, em relação à automação, é inevitável que sim, que teve que se reforçar o self-service, enfim, em áreas distintas, o home banking é algo que já era muito usado e que, inevitavelmente, nestes tempos de pandemia, muito mais será. Digamos, o comércio online, o retail, o fecho das lojas, inevitavelmente que aumentou bastante e nomeadamente em termos de ferramentas de automação. E creio que é óbvio que os utilizadores, os clientes, se quisermos, sentiram que houve esta oferta, digamos, de self-service e de alguns automatismos. Sentimos também, aqui do nosso lado, é que ao haver um aumento massivo de utilização dos meios de self-service e dos automatismos, gera-nos algum aumento nas linhas de helpdesk e de apoio e de suporte. Sentimos esse impacto também. Diria, enfim, não gostaria de ser parcimonioso com o tempo, diria só o seguinte em relação a este velho paradigma entre as pessoas versus máquinas. Eu digo sempre o mesmo, que as máquinas são um complemento do humano e, portanto, elas servem para que o humano seja mais eficaz. E digamos que a tendência vai continuar a ser a mesma. A transferência de tarefas, enfim, mais simples e que sejam parametrizáveis ou automatizáveis, digamos,
E as tarefas mais complexas e de maior valor acrescentado, obviamente, continuarão no presencial. Digamos que não queria alongar muito mais, até para dar a oportunidade aos outros oradores de falarem das suas experiências. Muito obrigado. Parece. Pedro Miranda, e qual foi, na sua perspectiva, como é que se viveu na Cibers Processos este momento de introdução de ferramentas, ou de aceleração da introdução de ferramentas? Obrigado. Nota geral. Eu gosto sempre de dar sempre uma nota geral. Eu acho que este momento que atravessamos, não houve nenhuma alteração radical da tecnologia que estava disponível. Quer dizer, pode ter havido uma alteração na composição de utilização, mais canais self-service, um bocadinho mais robotização, mas era aquilo que já existia. Eu acho que não houve nenhuma mudança de grande transformação radical a nível de automação. Também subscrevo a visão da tecnologia da automação que o José colocou, e as automações demoram algum tempo. O que aconteceu durante este período, alguns clientes nossos, por exemplo na banca, que é conhecido, que os bancos tiveram que processar milhares de moratórias de crédito num curto espaço de tempo. Isso foi feito à custa de mão de obra combinada com robotização, porque os sistemas core, na maior parte das situações, não estavam preparados para esse tipo de tarefa tão massificada. Mas é pontual e portanto, eu digo que aqui a crise que vivemos, da pandemia, não trouxe aqui um impulso especial. O que eu acho que trouxe foi ao nível de investimento na continuidade de negócio. Afinal, os problemas graves podem acontecer, são raros, mas quando acontecem, aí obriga-nos à reflexão, mas será que eu fiz tudo aquilo que podia fazer para assegurar a continuidade do negócio? Quando digo do negócio, naquilo que nos diz respeito, aqui operações de contact center ou de back-office, e vem aqui ao de cima, enfim, a diversificação que é necessário fazer nas operações, não concentrar a operação numa certa localidade, e como vemos agora, Lisboa, ou Grande Lisboa, enfim, tem um risco acrescido face ao resto do país. Bom, o teletrabalho aconteceu em todos e o teletrabalho funciona como também uma contingência. É verdade, mas concentrar o teletrabalho numa região problemática continua a ser um risco sistémico e, portanto, eu recomendo fortemente uma desconcentração das operações. E no nosso caso temos em Castelo Branco, e digo Castelo Branco tem-nos surpreendido ao longo do tempo, aqui também nos surpreendeu, praticamente não houve casos em Castelo Branco. E, portanto, ninguém foi afetado, indireto ou diretamente. E, portanto, eu acho que enalteci essa necessidade de olhar para aquilo que é a continuidade de negócio, não tanto a tecnologia, que eu acho que não houve momentaneamente nenhuma alteração radical na automação. É claro que agora a tecnologia, daqui para a frente, vai evoluir naquilo que diz respeito, aquilo que também já foi sublinhado, de melhorar o suporte digital, da gestão de equipas, de motivação, controlar ainda melhor a distância, a quantidade e a qualidade daquilo que é executado pelas pessoas. É isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Cabe agora a vez ao António. António, como é que foi, como é que está a ser no Zurique? Obrigado, Jorge. Nós também acreditamos que a tecnologia complementa, digamos, a atividade das empresas, e nós, eu há pouco disse, somos uma empresa muitíssimo relacional e não queremos de maneira nenhuma perder isto, e sabemos que o negócio dos seguros, como muitos outros, é um negócio de confiança e enfim, o face-to-face, como se diz, é muito importante para nós. Mas a tecnologia vem, de facto, ajudar muito, sobretudo na eficácia das coisas e na eficiência. E eu creio que este movimento que nós temos feito tem-nos ajudado imenso. Nós já temos vários robôs a trabalhar na nossa empresa, e estes robôs desempenham aquelas tarefas que são de rotina e que não acrescentam muito valor, e com muito sucesso temos feito também um esforço adicional agora nesta fase para podermos potenciar mais o que a tecnologia nos oferece. Uma outra decisão que nós tomámos nesta fase foi de acelerar
todos os processos de desmaterialização de alguns, enfim, fluxos de trabalho que nós tínhamos. Isto, enfim, não exclusivamente, mas muito particularmente em relação às questões que nós temos de pagamentos. Nós fazemos pagamentos aos nossos clientes, aos sinistrados, aos pensionistas, aos fornecedores, etc. E os processos burocráticos muitas vezes demoram muito mais tempo e através desta, enfim, funcionalidade, utilizando as tecnologias e desmaterializando todos estes processos, aceleramos, e isto num momento destes, que é um momento crítico, em que, digamos, as tesourarias estão um bocadinho mais afetadas, vai também ajudar um pouco aos orçamentos, quer das famílias, quer destas microempresas, que são os nossos prestadores de serviços. Portanto, este processo também, mais uma vez, veio demonstrar aqui que traz eficiência e que é útil para todas as partes. Este foi um esforço que nós também estamos a fazer. Em relação aos nossos clientes também, eu creio que o facto de, enfim, uma parte grande das empresas no mundo todo estarem a trabalhar a partir de casa e, mais uma vez, trazendo aquilo que eu disse há pouco, a tecnologia provou que é capaz, os clientes também, os nossos clientes todos, também estão a fazer as coisas assim. E, portanto, eu creio que é mais um momento também para o futuro e eu vou ver, acho eu, muito menos clientes a dirigirem-se aos escritórios dos nossos agentes para fazerem seguros, para transacionarem as questões relacionadas com os seguros e estou a vê-los muito mais a trabalharem, de facto, com esta interação. Se nós quisermos fazer aqui um paralelo com, enfim, as grandes superfícies, onde nós, e vamos aqui a estas áreas grandes de Lisboa e de Porto, gastamos de 2 horas ou 2 horas e meia com as crianças para o supermercado, para fazer as compras para a semana, etc, etc, etc. E o hábito que está agora a ser reiteradamente criado é à sexta-feira à noite, a família senta-se, faz a sua lista para o supermercado, envia através destas plataformas e até diz, olha, às 5 da tarde de domingo ou de sábado quer as compras em casa e lá está em casa e não vai gastar 2 horas ou 2 horas e meia no supermercado e vai passear com as crianças, vai à praia, vai fazer outra coisa qualquer. Portanto, é um momento também de viragem e o que está a acontecer com os nossos clientes é exatamente isso também, ou seja, este hábito de transacionar através das plataformas vem também criar aqui digamos, um novo normal e nós temos também que potenciar isto. E como é que isto se faz? É também através da tecnologia, através da geração de experiências positivas, únicas, aos nossos clientes. Isto parecem frases feitas, e são de certa forma, mas é preciso chegar lá. É preciso que os nossos clientes todos tenham, de facto, esta experiência única, esta experiência excelente e que continuem a apostar nesta transação. É melhor para todos, é mais fácil, tem uma eficiência muito, muito maior. Portanto, esta nossa aposta mantém-se. E isto é, digamos, um dos drivers para o nosso futuro, é exatamente a aposta na reforma de muitas das plataformas que nós temos e no lançamento de outras novas. O que estamos a fazer também neste momento, nós durante estes 2 meses aceleramos. Uma das coisas que nós fizemos foi reprioritizar todos os projetos tecnológicos que nós tínhamos, exatamente por via da aceleração das tecnologias e da aceleração deste movimento de forma nova de interagir connosco. E ao fazermos esta resseleção daqueles que são mais importantes para nós, todos aqueles que estão conectados com avanços tecnológicos ficaram na primeira linha da nossa agenda. E, portanto, estamos a fazer este esforço porque acreditamos que, de facto, o momento que vem a seguir é um momento de maior interação através das plataformas tecnológicas e, por aí, de facto, nós acreditamos que o futuro vai passar por esta melhoria também. Muito obrigado, António. Então, falta-nos ainda o testemunho da Intélcia. Carla? Obrigada, Jorge. Eu gostaria de realçar que estou absolutamente de acordo com o Pedro Miranda. De facto, a automação, o desenvolvimento do processo de automação já existia no mercado. Vejam-se quantas conferências já não tínhamos participado sobre chatbot, sobre inteligência artificial, sobre clouds, sobre ferramentas fully web-based. De facto, estas metodologias já existiam e houve de facto aqui um aceleramento e na nossa opinião, o parabenizar de toda esta adaptação a este novo mundo real do teletrabalho tem que ser às pessoas.
porque, como todos nós sabemos, é muito mais fácil implementar novos processos de trabalho do que mudar mentalidades e hábitos de trabalho. E, de facto, as pessoas conseguiram provar que estavam habituados a um ambiente de grupo, de convívio social, passarem a trabalhar em casa com convívio social, mas de família, que é às vezes perturbador e que não lhes permite executar a função e, portanto, acho que parabenizar é para toda a população dos call centers, a todos os colaboradores, porque a tecnologia foi um meio para implementar o teletrabalho. Ele já existiam estas tecnologias, houve de facto um aceleramento deste projeto e que a parte humana foi fundamental e, portanto, acho que os colaboradores dos call centers estão de parabéns a toda esta capacidade de adaptação. Mas uma coisa é inevitável, de facto, todas as tarefas transacionais, repetitivas, estão a ser feitas por robôs e vão ser intensificadas por robôs, e aqui a tecnologia traduz valor a tarefas com menos valor. Onde é que se vai realçar o fator humano? É de facto naquelas tarefas mais complexas e que exigem uma solução mais complexa. De facto, as plataformas digitais estão a aumentar o seu uso, a sua preponderância, e um cliente, quando usa uma plataforma digital e não vê o seu problema resolvido, ele quer falar imediatamente com um assistente call center que resolva à primeira a solução que lhe dê a primeira solução ao seu problema. Isso significa que o cliente vai ser mais exigente, o cliente vai ser menos tolerante porque ele já passou por um processo de plataforma digital e que não conseguiu resolver o seu problema. E aqui a parte do ser humano e de quando nós falamos o balanço pessoas versus máquinas é de facto aqui o fator diferencial do ser humano. É importante dizer aqui também que os nossos clientes, e falando aqui um bocadinho o que é que os clientes sentiram, apesar de nós valorizarmos a tecnologia, ainda assim os nossos clientes valorizam toda a cultura organizacional. E isto é um grande desafio das organizações quando nós fazemos o balanço da tecnologia, do digital e do teletrabalho e as pessoas, porque é importante que as equipas tenham um sentimento de pertença à distância, não é fácil trabalhar. É importante que as organizações trabalhem o seu employer branding à distância, quando não veem o seu chefe, o seu líder todos os dias ou pelo menos de semana a semana, e é importante trabalhar a cultura organizacional da organização adaptada a este novo balanço entre o que é a tecnologia e a máquina. Mas, na verdade, isto veio para ficar, e só para concluir, apesar de o teletrabalho se falar de ser uma transformação digital, e toda esta situação do Covid, falámos de transformação digital, eu diria que é uma transformação humana, porque de facto quando nós introduzimos um processo automático nas organizações é muito mais fácil de aplicar do que mudar mentalidades, processos de trabalho, e o sucesso foi de facto das equipas se conseguirem adaptar a esta nova realidade de trabalho, está bem? Inteiramente de acordo. Obrigado, Carla. Queria só ainda dar-vos o resultado deste segundo inquérito que colocámos. Efetivamente, 2/3 dos respondentes referem que houve crescimento do volume de automação, 1/3 disse que não houve variação, praticamente ninguém disse que houve redução, e mesmo 1/3 acha que houve um crescimento bastante significativo. Devolvo então a palavra a Ana Gonçalves. Finalmente vamos então à terceira questão. Toda a sociedade se habitua a aceitar com naturalidade novas atitudes, que há alguns meses atrás seriam consideradas inverosímeis. Não obstante, está latente na maior parte de nós alguma ansiedade de retomar a normalidade anterior e crescerá com o tempo alguma impaciência se esse regresso for demorado. Como encaram os clientes as diferenças no serviço que lhes é prestado pelos contact centers e qual a perspectiva que têm relativamente a um regresso à normalidade? Têm sentido prejuízos na visão das marcas pelos clientes? Como contam superar estes prejuízos? Pedro, que nos pode contar do que se vive na Ciberprocessos? Muito bem, entretanto tenho que responder aqui ao questionário, já está respondido. Vamos ver, eu também em tónica geral, eu acho que no ambiente de pandemia que se viveu e ainda se vive, a expectativa dos clientes para qualquer marca também se ajusta e, portanto,
a satisfação é sempre medida também tendo em conta a expectativa. E, portanto, eu, pelo que me foi dado a perceber, não houve nenhuma degradação. Até reconheço, como o António colocou, pode até ter havido uma melhoria de percepção, porque a expectativa das pessoas também baixou um pouco e, pelo aquilo que eu próprio utilizei de alguns serviços, acho que a qualidade de atendimento globalmente foi muito boa. Quer dizer, notoriamente, falei com operadores que estavam em casa, com certeza, ou, enfim, num ambiente não profissional, e, dada a minha experiência também anterior, a qualidade da conversação até é melhor, porque não existe qualquer ruído de fundo, numa maioria de situações. E, portanto, eu acho que globalmente foi muito positivo e, mais uma vez, o teletrabalho não é para toda a gente, mas as pessoas conseguem operar em casa em condições, acho que o devem fazer, e eu, mais uma vez, acho que isso veio para ficar. Sobre o regresso, nós estamos a preparar um regresso faseado, em linha com aquilo que tem sido anunciado pelo Governo. Eu acho que aí tem havido muito consenso. O nosso regresso será faseado por turnos, portanto, à semana, e será sempre em regime de rotação. Quanto tempo vai demorar, na verdade não sabemos, provavelmente, eu acho, mas é aqui uma perspectiva pessoal, acho que vai demorar meses, porque até haver uma vacina, até a normalidade regressar, este regresso parcial será prolongadíssimo no tempo. O que também é saudável, porque vem trazer tudo aquilo que já falámos ao de cima, que é um ambiente de maior peso de teletrabalho. A única nota que deixo é que também não deixamos de atravessar uma crise económica, que já se começa a sentir em muitas atividades e, portanto, vai haver uma redução de volumes. Também há aqui uma adaptação que todos nós vamos ter que fazer de uma forma inesperada a uma nova realidade. Vai haver menos atividade económica, significa que à partida, infelizmente, vai haver aqui uma redução de quantidades, de metrias, enfim, uns setores mais, outros setores menos, mas também é algo que infelizmente vai acontecer. A perspectiva otimista é que não há aqui um choque permanente, é temporário, infelizmente, são ciclos económicos, mas há aqui um período de transição também a ter em conta, infelizmente. Obrigado, Jorge. Obrigada, Pedro. Peço desculpa, ora deixe-me... Já agora, há pouco o António Bico falou de pagamentos e não posso deixar de referir, nós somos especialistas em pagamentos, portanto depois falo connosco, MBWay Forever. Nós sabemos, Pedro. Falar então no António Bico, passamos por favor a palavra ao António Bico para falar que reflexos sentiram na Zurique. Muito bem, muito obrigado. Tal como o Pedro também referiu, eu creio que os clientes também, em alguns casos, manifestaram um maior agrado, mas eu creio que, enfim, falando da Zurique, nós somos uma empresa que procuramos sempre superar as expectativas dos nossos clientes e, portanto, queremos sempre dar o máximo e queremos sempre, como todas as empresas fazem. E, portanto, nós vamos continuar agora numa circunstância diferente, o mundo vai ser diferente, com certeza, enfim, dentro daquelas reflexões que eu há pouco tive a oportunidade também de partilhar, e nós desde o dia 7 de Abril que temos um plano de retorno ao novo normal, que é um plano que vai vivendo à medida que o nosso tempo se vai desenvolvendo também e vamos fazendo alguns ajustamentos, mas temos um plano já bem estruturado, com as diferentes áreas onde nós temos que trabalhar um pouco melhor, muitas delas já bastante bem definidas, mas também ainda no movimento de melhoria, onde temos também já toda a nossa estrutura de pessoas organizada por turnos, etc. Vamos também gradualmente ocupando os nossos espaços vão ficar, enfim, de certa forma, melhor preparados ou preparados adequadamente para receber as pessoas. Portanto, temos toda esta estrutura já bem arquitetada. Onde eu creio que é o mais importante para nós refletirmos, e faz parte também do nosso plano de reflexão, é nós já vimos agora que conseguimos viver com menos trânsito, conseguimos viver com menos stress, conseguimos viver com menos tanta coisa e o planeta agradece um conjunto de coisas que estão a passar no mundo
Infelizmente é assim, por um lado temos as questões de saúde pública muito impactadas, vamos ter a economia muito impactada, também não temos grandes dúvidas, oxalá depois a retoma seja rápida, mas o planeta tem agradecido uma série de coisas. E aqui eu creio que os clientes vão ou estão já a tomar maior consciência da pergunta que querem fazer às empresas também, qual é o seu propósito também do ponto de vista da sociedade em geral. Ou seja, há uma palavra que, enfim, que se diz muitas vezes, que é a sustentabilidade. Eu acho que os clientes vão agora também olhar muito mais para estes fatores de sustentabilidade. E como é que uma empresa está no mercado a fazer o seu negócio, naturalmente, mas também tem este propósito de cariz também social. Eu acho que isto vai subir para um patamar de maior importância também. E nós temos que saber contar as nossas histórias também aos clientes neste sentido. Como por exemplo, isto que eu vou dizer agora, que nós fizemos agora entre várias coisas e muitas empresas também fizeram, nós financiámos a montagem do Hospital da Cruz Vermelha no Norte para fazer a testagem dos portugueses naquela zona ao Covid-19. E estas iniciativas que as empresas têm, e muitas empresas têm muitas iniciativas, eu creio que nós temos que reaprender a partilhá-las, não no sentido, enfim, egocêntrico, de que somos muito bons, etc., mas não, no sentido de partilhar as nossas competências de responsabilidade social e as nossas capacidades de contribuir para a sustentabilidade do mundo. Portanto, eu acho que isto é um fator preponderante para o futuro também, que vem agora acentuar-se. Ele já existia, mas vem agora acentuar-se. E é um dos temas que nós também, enfim, temos na lista das nossas prioridades para uma discussão mais profunda agora no nosso retorno ao novo normal. Muito bem, António. Obrigada. Carla, qual é a sua experiência na Intelsia? Pensava agora que era o José Paulo Delgado. Bem, a Intelsia está a preparar um plano de regresso robusto, com apoio a especialistas e cumprindo as normas da Direção-Geral de Saúde, mas obviamente que será um plano faseado, tal como todas as outras empresas o estão a fazer, mas há de facto uma preocupação dos clientes em retomar a atividade nos sites de forma a garantir a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores. Há aqui um sentimento comum entre a Intelsia e os clientes, primeiro de tudo, assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores e implementar um plano de regresso que permita sustentar este processo, para que este projeto, se tiver sucesso, manterá a continuidade das operações. E, portanto, achamos que com estas medidas, como a pergunta diz, dos prejuízos da visão das marcas, na verdade estamos a proteger as marcas dos nossos clientes, bem como da Intelsia. É importante também realçar que é outra das áreas que os clientes têm vindo a demonstrar preocupação e que rapidamente reagimos na situação do Covid. Nós temos uma área de RGPD de Compliance Internacional, que não está localizada em Portugal, mas na verdade está a monitorizar todas as atividades de fraude, não compliance, que possam ocorrer nas operações e na verdade intensificamos esta equipa e os mecanismos de controle para proteger os nossos clientes e as marcas deles de qualquer fraude ou de não compliance de dados. Na verdade, há esta impaciência em alguns assistentes em querer voltar ao site, porque já estão cansados da atividade de estarem em casa e fazer teletrabalho. O cliente não está impaciente para voltar para o site. Há de facto aqui uma preocupação comum de garantir a saúde e a estabilidade e segurança dos trabalhadores, pois assim garantiremos também a continuidade do negócio dos nossos clientes. Está bem? Muito obrigada, Carla. Para concluir a ronda, falta então José Paulo Delgado, como é que na Conecta, como é que tem acontecido? Muito obrigado. Enfim, a nossa percepção é idêntica à dos meus excelentíssimos colegas de painel. Contudo, eu creio que, começando pelo regresso à normalidade, como há pouco disse, nós estamos longe de medir os impactos todos e vivemos um pouco
ao sabor da corrente, ou seja, à medida dos acontecimentos. A virtude do nosso setor é que ele está preparado, ou seja, respondendo concretamente à questão do regresso à normalidade, é inevitável que vai haver um balanceamento, vai ter que ser faseado entre teletrabalho e atendimento presencial, tomando sempre em consideração as duas grandes variáveis, que estão em primeiro lugar da saúde e em segundo lugar da continuidade e assegurar os negócios e as operações. Do ponto de vista de como é que se houve danos, prejuízos nas marcas, enfim, dos nossos clientes, eu diria que a percepção do cidadão em geral é até bastante positiva, porque este setor assegurou uma resposta eficaz ao atendimento presencial e, portanto, eu diria que esta pandemia realçou, digamos, uma das grandes virtudes dos canais à distância. Eles foram, digamos, a resposta mais adequada para as necessidades da população em geral, começando logo pela famosa linha de saúde 24, não deixa de ser um serviço de contact center, enfim, que mostrou um serviço brilhante. Eu diria que não há grandes prejuízos de imagem, mas temos que acautelar o futuro e tudo isto necessita de ser aperfeiçoado. Vai haver impactos económicos muito fortes e, portanto, há, direta ou indiretamente, consequências no nosso setor que, evidentemente, que vamos ter que lidar, porque não estamos fora da economia, somos agentes económicos como todos os outros. Eu diria que aqui há que terem cuidado, algo que já há pouco frisei em relação à regulação do trabalho, porque ela vai aparecer muito mais regulamentada em relação ao teletrabalho. É preciso ter atenção, isto também é uma vantagem deste balanceamento no regresso à normalidade, as situações particulares das pessoas, digamos, quem tem filhos pequenos, provavelmente arranjar aqui uma solução, quem tem outro tipo de necessidades porque mora longe, também provavelmente tem o trabalho uma solução, e depois também há os outros casos que necessitam de voltar, digamos, à velha normalidade, de vir para as... Em linhas gerais, é isto que é a nossa visão, esta pergunta, a resposta a esta pergunta. Obrigada, José Paulo, muito obrigada a todos. Agora gostaria de vos apresentar os resultados do inquérito que foi colocado aos participantes. Tinha a ver com a percepção dos clientes ao serviço prestado em teletrabalho. 58% dos participantes dizem que os clientes não manifestaram sentir diferença, mas 41% diz que manifestou um maior agrado. Apenas 1% se mostrou desagradado com este novo modo de funcionamento. E agora iria pedir para passar o áudio a um convidado surpresa, António Veiga, que tem uma questão para colocar aos oradores. Ora, bom dia a todos. Penso que me estão a ouvir. Queria começar por dar os parabéns à APCC por mais um webinar sobre um tema tão relevante. E tinha aqui algumas questões para colocar ao painel e aproveito para saudar o painel dos oradores. Tinha aqui algumas questões para vos colocar e algumas delas já foram endereçadas nos últimos minutos, mas gostava que as aprofundassem um pouco. Portanto, claramente o grande desafio que agora vamos ter é o regresso. Em que moldes é que vamos ter esse regresso? Como é que vamos regressar? Quando é que vamos regressar? Falou-se sobre regressos faseados e penso que esse certamente é o caminho. Depois há uma questão que não vi abordada até agora, que é quem é que vai regressar? Portanto, não sei se tiveram a oportunidade de ver nas vossas operações ou de avaliar quem é que estaria disponível para regressar. Portanto, nós aqui na Vodafone e com os nossos parceiros fizemos esse exercício e posso-vos dizer que temos cerca de mais ou menos 2/3 de pessoas que não têm muito interesse em voltar, ou seja, preferem trabalhar a partir de casa ou até num modelo híbrido. E, portanto, também não se falou sobre modelos híbridos em que as pessoas possam trabalhar em casa ou trabalhar no espaço normal do contact center e falou-se sobre o tema da segurança, que é um tema muito importante, que é qual é o nível de segurança que vamos dar às pessoas para as motivarmos ao regresso. E basicamente é isso. Portanto, depois que queria salientar um ponto que eu acho que é relevante como pergunta final, que é o nosso setor é normalmente um setor muito apetecível
para notícias que às vezes são um pouco sensacionalistas ou até alarmistas. Aliás, já vimos alguma nota sobre isso nos últimos dias com algumas reportagens sobre o nível de incidência do Covid em alguns contact centers, e gostava de saber, uma pergunta não apenas para o painel, mas também para a PCC, o que é que nós como setor podemos fazer para de alguma forma atenuar algumas dessas notícias que podem vir a existir. E para já é tudo, Ana. Obrigada, António. Ponho então a questão, qual dos oradores é que quer responder ao António Veiga? Eu posso responder. O António fez várias perguntas, não fez só uma. Olá, António. De facto é uma boa questão. Há aqui um receio dos clientes do regresso. Já houve uma conferência para falar sobre o regresso e passado 4 semanas, 5 semanas, estamos a voltar a fazer a mesma pergunta. Portanto, isto denota que de facto há aqui incerteza, preocupação por todos os stakeholders de garantir a continuidade do negócio, a saúde e a segurança dos trabalhadores. Nós estamos a trabalhar um plano robusto, fazendo questionários às operações que gostariam ou não de manter, ainda não acabámos este questionário, gostariam ou não de manter o teletrabalho, mas somos defensores do modelo blending. Isto porquê? Isto numa lógica de colaborador, o colaborador trabalha com a Intelsia e trabalha com clientes. Portanto, se já é difícil implementar um sentimento de pertença e de cultura organizacional quando nós somos uma empresa de outsourcing, imaginem quando a gestão da sua atividade e da sua função é feita à distância. Portanto, temos aqui um desafio acrescido no que diz respeito em trabalhar o sentimento de pertença, do employer branding da marca e, no fundo, ter aqui agentes que promovam as nossas empresas. E nós somos defensores, de facto, do modelo blending. Estamos a analisar se é um modelo de 15 dias no call center e 15 dias a trabalhar em casa, porque acreditamos que também na lógica dos nossos clientes, eles, e também por questionário que fizemos, eles também preferem o modelo blending, de forma a que as competências dos nossos modelos de trabalho sejam aperfeiçoadas e, na verdade, as pessoas sintam incluídas numa organização. Isto, na verdade, aqui não há uma fórmula perfeita. Obviamente que nós vamos construir um plano de regresso transversal, mas depois tem que ser customizado ao cliente, à natureza do negócio. Como referi anteriormente, se for uma atividade outbound, teremos um modelo de organizacional diferente. Se for um modelo de inbound, obviamente será mais promissora em termos de teletrabalho. Estes modelos híbridos de blending, de uma componente em teletrabalho e um componente em casa, mas aqui importa realçar, tal como o José Paulo Delgado diz, não existe regulamentação da lei do trabalho e, portanto, isto tem que ser por acordo entre as partes, que este modelo blending se execute na sua plenitude. E, portanto, há ainda muitas questões por resolver, mas acreditamos que o modelo blending é de facto um modelo que nós vamos querer implementar dentro das nossas operações. Concordo absolutamente com o António na questão de que o nosso setor é sempre alvo de notícias alarmistas dentro de todo o nosso setor. Cabe a nós e à APCC continuar a fazer o excelente trabalho de dignificação do setor, fazendo este tipo de eventos e, na verdade, dentro em toda a estratégia de marketing e de comunicação das nossas organizações, dar palavra às ações que temos vindo a fazer de forma a desmistificar esta realidade pouco dignificante do nosso setor e que, na verdade, representa uma grande parte do nosso PIB e do mercado de trabalho. Está bem? Obrigada, Carla. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa acerca da questão. Eu gostaria apenas de fazer um pequeno comentário. Muito obrigado, António, pela pergunta. Em relação às famosas más notícias e ao setor ser um pouco alvo. Ao longo, enfim, também deste webinar, nós verificámos o seguinte: o setor pode comunicar, e a APCC tem um papel relevante nessa matéria, de que nós ficamos ou reagimos bem à contingência, o que significa que estas
preocupações, muitas vezes, de haver uma infecção com a Covid-19 nos call centers, nós demonstramos que temos a resposta. Nós conseguimos enviar 100% em segurança pelo teletrabalho. Eu acho que, não, enfim, há muitos setores de atividade, mas de facto o nosso tem esta característica que tem que ser de alguma forma relevada, dando até resposta a estas hipotéticas más notícias. Temos que transformar as boas notícias em algo que muitas vezes elimina a má notícia. Era só apenas este comentário e corroboro aquilo que a Carla Marques disse muito bem em relação ao regresso ao trabalho. Ele terá que ser balanceado e com base muito também nos perfis individuais de cada uma das pessoas que estão neste momento em teletrabalho. Obrigada, José Paulo. Ainda para responder, António, aqui a nossa posição da APCC, aquilo que eu posso dizer é que estaremos, como sempre, atentos a qualquer comunicação menos positiva que haja sobre a nossa atividade, para explicar que o comportamento dos nossos associados foi exemplar. Ou seja, foi possível colocar 90.000 pessoas em teletrabalho em um período de tempo impressionante. Por isso, cá estaremos, como sempre, para defender os nossos associados, porque realmente aquilo que nós fizemos, este setor, foi um exemplo para todos os países, não só no nosso. Não sei se... Obrigado a todos. Obrigada, António. Bem, gostava então de desafiar o Rui Marques a dar-nos a visão da GoContact sobre as questões e dizer-nos de que forma a GoContact pode apoiar os seus clientes e as principais dificuldades que eles sentiram. Bom dia, vou partilhar aqui o meu ecrã. Vamos ver se isto... Vamos ver. Bem, eu vou partilhar convosco uma situação. Deixa eu tentar mudar de slide. Ok, eu vou tentar partilhar convosco algo que nós lançamos o ano passado, que na altura que estivemos a fazer o lançamento desse vídeo, nunca pensaríamos que este vídeo fosse tão atual quanto neste momento é. Nós, efetivamente, pegamos neste vídeo, ou fazemos este vídeo, queríamos exemplificar para o mercado qual é a nossa visão das operações hoje em dia. Operações que tanto estão com uma situação normal que de um dia para o outro algo acontece na sua própria operação, na sua própria empresa, neste caso pode ser no mercado, com esta questão do Covid, e altera radicalmente o rumo do negócio normal do dia-a-dia. E, efetivamente, o que nós acreditamos aqui na Go, sempre foi com o propósito que nascemos, foi de que a flexibilidade que as tecnológicas têm que dar ao mercado é fundamental. Hoje em dia, a flexibilidade e de uma operação, do negócio, poderem que a tecnologia seja o enabler para o seu negócio através desta flexibilidade é fundamental. Eu vou pedir aqui ao Daniel o favor de me passar aqui o vídeo. São 4 minutos, mas eu acho que é fundamental nós vermos este vídeo. Notícia de última hora, um surto epidémico está a espalhar o pânico entre a população. Em caso de dúvida, contacte a linha de saúde que aparece no ecrã. Aconselhamos a manter calma e permanecer em casa. Paulo. Tem calma. O que é que se passa? Acabei de ver agora mesmo nas notícias. Eles estão a pedir às pessoas para ligar por causa deste surto epidémico. E o número é o nosso. Não pode ser. Chama toda a gente à linha principal. Eu acho que não vai ser suficiente. Temos que fazer mais alguma coisa. Olha para o wallboard.
Temos de manter o SLA de por onde der. Sugestões? Temos que encurtar o tempo de chamadas. Alteramos o script? Sim. De qualquer forma, não precisamos de recolher toda a informação. Prepara uma explicação sucinta e coloca em produção no script. Certifica-te que os agentes veem e percebem a mensagem. Feito. Posso enviar o script para a produção? Avança. Aproveita e envia um broadcast a pedir a celeridade aos agentes. Olá, Paula. É o João do IT. Passa-se alguma coisa? Estamos com um volume enorme de chamadas. Já vi. Estamos a atingir o limite de canais. Vou ter de aumentar. Ok, avança. Posso ajudar em mais alguma coisa? Só se quiseres vir atender umas chamadas. Vou passar. Alguma coisa à fita. Feito. Não é suficiente. Temos que fazer mais alguma coisa. O SLA não para de descer e já temos pessoas a abandonar. Vamos oferecer uma solução de callback. As pessoas têm que saber que podem confiar em nós. Ligamos assim que possível. Prepara um guia vocal. Deixe o seu contacto. Ligamos num espaço de 12 horas. O que é que achas que podemos fazer para encurtar o tempo de chamada? Deixa-me ver se recebe alguma pista do BI. Vamos tomar medidas extremas. Muito bem, vamos a isso. Fila de espera. Reduzimos o auto-wrap-up de 60 para 10 segundos e vamos reduzir o número de pessoal em pausa para 5, ok? Ok. Avança. Durante a semana compensamos o pessoal. Agora é preciso atacar o problema. Olha, estamos a conseguir controlar o fluxo. Ainda bem. Mas o pessoal não pode perder foco. Bem, quando fizemos isto, acreditem que não estávamos minimamente a pensar que daqui a um par de meses estaríamos todos a viver uma pandemia e estaríamos nessa situação. Mas, efetivamente, o que nós queríamos demonstrar, e quem tem uma operação no contact center, normalmente não é isto que lhes acontece todos os dias, mas, efetivamente, durante um dia, durante uma semana, durante uma operação, muitas coisas acontecem. O negócio hoje em dia, os negócios hoje em dia cada vez são mais voláteis, cada vez têm uma dinâmica muito maior e, efetivamente, as tecnologias, os softwares que estão ao dispor das operações, das empresas, têm que ter esta flexibilidade, esta agilidade para conseguir minimizar ou, no fundo, tornar eficiente as operações dos nossos clientes. Qual é o meu entendimento das grandes alterações, e já foram faladas aqui, tanto pela Conecta, por Intelsia, que lançaram soluções na cloud. A Conecta lançou ontem uma solução na cloud. Efetivamente, não faz sentido, do meu ponto de vista, a não ser em situações muito excepcionais, soluções on-prem. Soluções cloud, eu acho que a cloud, tanto como outras áreas como o teletrabalho e por aí fora, vieram para ficar. A cloud hoje em dia, qualquer solução cloud é uma solução que tem redundância, que tem flexibilidade, que dá segurança,
aos nossos clientes. Portanto, eu acho que a cloud veio para ficar. Outra das grandes mainstreams foi a segurança, ok? E quem falou também, a Carla, sobre uma área de cibersegurança que tinham para monitorização da informação. Hoje em dia, a segurança, e quando as empresas vão ao mercado, têm que ter essa preocupação. Escolher soluções em que a segurança é um dos pilares de uma solução tecnológica. Eu acho que é fundamental colocarem no vosso também mindset a segurança dentro das vossas organizações. Okay? Do outro ponto de vista, o online, o estarmos sempre disponíveis, o 24/7, acaba por ter tido aqui um efeito brutal com este Covid, digamos, o online disparou. Andamos anos e anos a vermos taxas de crescimento, quer dizer, havia sempre as exceções das Amazons e por aí fora, mas taxas de crescimento não muito acentuadas no online. O online disparou, as empresas forneceram serviços, colocaram em tempo recorde muitas das suas operações online e permitiram que os clientes pudessem fazer essas compras com segurança online. Eu acho que o online disparou e veio também para ficar. O teletrabalho, como se falou, toda a gente falou aqui na questão do teletrabalho, é uma realidade. Os nossos clientes, em menos de uma semana, passaram todos a trabalhar remotamente. Também a Carla falou, nós implementamos, até para aqui de alguns dos palestrantes do painel, nós implementamos soluções 100% remotas de operações com onboarding, formação, requisitos, operações, tudo em teletrabalho, e eu acho que o teletrabalho efetivamente é uma realidade para ficar, eu acho que não há dúvidas, e eu acho que a flexibilidade foi aqui um dos também grandes ganhadores, no limite, com esta situação. É fundamental que as empresas consigam ser flexíveis do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista dos processos. Okay? É algo que eu acho que é fundamental quando estamos a escolher uma tecnologia, neste caso falo por mim, é fundamental percebermos estas questões, estas vertentes da segurança, da deslocalização, da possibilidades e flexibilidades de eu poder aceder ao meu software em qualquer parte do mundo. É importante perceber que não existe grandes entraves para implementações, que as implementações são simples. É importante que os nossos utilizadores consigam manusear as tecnologias de uma forma fácil, com grande usabilidade. É importante nós conseguirmos ter a tal flexibilidade e escalabilidade, e é importante, neste contexto dos contact centers, que nós consigamos medir uma rentabilidade das nossas operações em formato distribuído, porque nós no passado estávamos em formato concentrado, as operações concentravam-se em poucos sites, e hoje em dia cada casa de cada agente é um site, e isto muda o paradigma, e é fundamental que quando se vão ao mercado possam escolher ferramentas que estejam preparadas para isso. Por último, eu acho que houve aqui duas grandes alterações, ou vão aqui neste momento a aparecer duas grandes alterações no pós-Covid. A automatização, que também já foi falado, a automatização veio também para ficar, é fruto de nós queremos cada vez mais termos operações eficientes. Okay? Nós vivíamos num grande crescimento económico que infelizmente vamos passar por dificuldades, todos estamos conscientes disso, não sabemos quando, não é? Mas todos sabemos, a minha bola de cristal ainda não dá para estas áreas, mas todos estamos conscientes que a eficiência vai vencer o desperdício. E esta eficiência é preciso ajudá-la, e ela é ajudada através da automatização. Eu não concebo uma operação de contact center que não possa ser ajudada
por processos de automatização da AI. A tecnologia existe, nós temos na GoContact, existe a inteligência artificial em uma série de processos que nós possamos implementar e, no fundo, é fundamental que as empresas, neste momento, se centrem na questão da automatização. Ela vai criar eficiência às empresas, ela vai dar uma qualidade de serviço tão boa como estavam a dar antigamente, mas com uma eficiência e uma rentabilidade grande. E é fundamental que as empresas apostem nestas áreas, nas áreas de automação. Estamos no mercado, naturalmente, estamos nestas áreas e ainda vejo alguma relutância nas empresas para o investimento em processos de robotização, que eu acho que são fundamentais para, não queria ser tão forte, mas quase alguma sobrevivência de algumas operações que eu tenho encontrado por aí fora. É fundamental, por exemplo, nós percebermos, quando estamos a falar para um contact center, nós deixarmos os IVRs tradicionais, não faz sentido nenhum. Existe tecnologia em que nós possamos perceber e saber exatamente para que é que nos estão a ligar. E as soluções de IVR natural são casos que nós temos e que existem, que estão disponíveis no mercado, que eu acho que são fundamentais para percebermos exatamente o que é que os clientes querem das nossas organizações. A robotização das intenções para as pessoas certas, para os skills certos, a automatização dos processos, tudo isto, todas estas interações que nós podemos automatizar vão ajudar as empresas a serem mais eficientes, a prestarem um melhor serviço aos clientes, e eu acho que está na altura das organizações apostarem na tecnologia. Sem a tecnologia ou com menos tecnologia, as empresas vão ter mais dificuldades a passar os próximos tempos. Eu não queria alongar, Ana, é isto que eu tinha para partilhar contigo e convosco. Obrigada, Rui. Obrigada. Queria dizer-vos que algumas questões que foram colocadas durante o webinar serão respondidas a posteriori. Daremos respostas a todas as perguntas que nos foram sendo colocadas durante o webinar. Em nome da APCC, quero em primeiro lugar agradecer a todos os 426 participantes que tivemos neste webinar. Estamos certos que os temas abordados terão sido interessantes e proveitosos para todos vós. Claro, cumpre-me agradecer particularmente aos nossos oradores pela disponibilidade que manifestaram em aceitar o nosso convite e pela grande qualidade das suas intervenções, que responderam por inteiro às nossas expectativas. Um agradecimento especial ao Rui Marques e à sua equipa, em particular ao Daniel Castilho e à Sara Silva, pelo formidável apoio à realização deste webinar. E ao Jorge Pires pela partilha da moderação. Muito em breve o vídeo deste webinar estará disponível no nosso site. A APCC vai continuar a promover estes webinars e a abordar os temas mais atuais e que mais preocupam o setor. O próximo será já no dia 18 de junho, por isso estejam atentos ao nosso site. Bom dia a todos e muito obrigada.